Candidato, falando sobre mobilidade urbana, tem a sua proposta dos teleféricos, que o senhor já falou várias vezes em outras entrevistas. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor fala que vai ser gratuito, correto? Para quem mora. Gratuito para quem mora. Para quem mora, para quem for usar para serviço, para turismo, porque eu quero é levar investimento para quebrada. E aí já tem algum valor de quanto seria para... Depende de estudo técnico, tem que votar num plano. Como é que funciona a política? Política, você aprova um plano através de uma pessoa. Conseguiu aprovar, aí do 6 de outubro para frente, que eu sei que a gente vai vencer com a graça de Deus e a confiança do povo, aí a gente vai para estudos técnicos. Aí você fala, mas por que você já não sabe? Só se eu ficasse conversando fiado, porque para ter estudo técnico eu vou gastar milhões. Eu vou gastar do meu bolso? Não, vai ter que gastar para descobrir a melhor forma de fazer. Agora, que vai ser gratuito para quem mora, é gratuito. Tem algum nome para ajudar o senhor nisso, que o senhor já está vendo aí para implementar? Tem muita gente. A gente conversa com os próprios donos, né, das empresas que fabricaram. Tive com um dono em Balneário Camboriú, que ele comprou, custa 50 milhões o quilômetro. Tive o Sabará, teve falando com o secretário de transporte lá de Medellín. A gente fez o acesso a todo mundo. E seria a partir do primeiro ano de governo? E quanto se custaria? Você 50 milhões o quilômetro. 50 milhões o quilômetro. É o transporte mais seguro do mundo, que é elevador na horizontal, é um elevador no cabo, né? Não tem parada, né? Assim, a pessoa entra de uma estação e vai até chegar na outra. Não fica parando. É limpo, né? É ecológico e 5 vezes mais barato que escavar o chão para fazer metrô. E no meu Instagram, quem estiver assistindo, vai lá, Pablo Marcal por SP. Você vai rodar uns vídeos lá, você vai achar o teleférico funcionando. Tem gente que não entende nada e fica falando que aqui não tem relevo. Não precisa do relevo, tem um poste. Em Orlando, que não tem um único declive, funciona. Madrid funciona, Barcelona funciona. Por que isso? Porque a cidade não foi projetada para ter stand de gente. E para fazer esse redesign das periferias, vai precisar de investimento de infraestrutura nos lugares e essa bênção vai ser para as periferias. E, Pablo, a gente tá falando de empreendedorismo, muito sobre perfil. Quem tá assistindo aí, faz o M. Eu tô vendo o povo aí, ó. Que, cara, você tem preocupação que algum candidato seja eleito que não tem o perfil empreendedor para liderar essa cidade? Qual cidade você tá falando? São Paulo. Mas não tem como, a gente vai vencer isso. Não tem como perder pra esses pangaré aí, não, cara. É um povo muito ruim. Papo enfiado, não tem nem o que dizer. Quais são as principais diferenças, candidato, que você avalia entre administrar uma empresa e administrar a cidade de São Paulo? Que na empresa, se eu fosse receber uma votação para dirigir uma companhia hoje, eles teriam que me pagar uns 5 milhões por mês, com a capacidade que eu tenho hoje. E a diferença é que para dirigir São Paulo eu vou ganhar 20 conto, que não dá para pagar o piloto do helicóptero. Essa é a diferença. Agora, o povo sabendo da minha capacidade e do meu coração e do meu lado social, porque sempre a esquerda enganou o povo achando que é a esquerda que cuida do povo. E é mentira. A esquerda ilude o povo. E a direita tem medo de ir pra quebrada. Por que o Boulos está apavorado? Por que o Nunes está apavorado? Porque a quebrada está comigo. Porque eu sou um garoto, né, que fui pobre e sou um cara hoje extremamente rico. E aí eles não estavam preparados, acharam que eu ia entrar cá, ele é um influenciador. Todo mundo me olha do olho e faz isso, ó. Eu acabei de vir agora da Penha, a gente foi fazer uma carreata ali, amigo, que coisa assustadora, tá dominada essa cidade, tá dominada. Nós vamos ganhar no primeiro turno. E aí, o que a mídia vai ficar fazendo agora? Eles ficam desesperados ensaiando assim, olha, no segundo turno o Marcelo não ganha de ninguém. Que segundo turno, moço? Vocês estão com a síndrome do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ficava com essa conversa. Vocês votam em mim que no segundo turno eu arraso. Ninguém quer votar no você nem no primeiro, você vai pro segundo, que jeito? Agora, como ter o segundo turno se a gente vai ter 3 milhões de votos? Com 3 milhões de votos, não tem segundo turno e acabou. Acabou o jogo. O povo não quer mais vocês aí, não quer o Step, o vereador, não quer esses deputadinhos de meia tigela, não quer esse papagaio de pirata de TV. Ontem eu tava dando risada. Aonde que o da Pena foi parar? Ele tá com 70% de rejeição e tá com 2% das intenções de voto. Ele vai terminar a corrida em último. Vou valendo o que vocês quiserem. Ele vai terminar a eleição com 1% de voto válido. Por quê? Porque mostrou que é um ditador, mostrou que é um pangaré, teve atitude análoga de orangotango, é agressor, tá aqui a prova. Minha costela aqui fraturada, 6º arco costal.
E a base do meu dedo aqui, poxa, Datena, você tinha que ir embora, cara. Você tá com 6 estênis do coração. Me ajuda aí, para de encher o saco nosso. Não vai mais em debate, não, pelo amor de Deus. Só antes da gente continuar, o Miguel vai te fazer uma pergunta, candidato. O candidato da Atena foi convidado ao podcast, infelizmente não pôde vir. O Poder 360, como foi citado, fica à disposição caso queira ter algum direito de resposta, só porque é de praxe, a gente está fazendo isso com todos os candidatos. Belezinha. Pode usar meu Instagram lá se quiser direito de resposta também, que lá tem uma audiência absurda. Boa, Pablo. E aqui a gente também sabe, você citou que a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de empreendedores, sendo que a maioria deles são micro e pequenos empreendedores, e você também propôs o acesso ao crédito popular por meio do Fundo Garantidor. Você poderia explicar como é que isso vai funcionar? Sim, inclusive eu tive com o príncipe da Arábia Saudita e mostrei essa ideia, eu e o Sabará, ele nos convidou para ir para a Arábia Saudita, vai ser um dos grandes investidores aqui. Cara, se não tiver crédito concentrado nas comunidades, não tem como fazer aqueles lugares prosperar. Você tem que entender que favela significa ausência do Estado. Favela é ausência de Estado. E é bom para esses canalhas que continuem as favelas, porque assim vocês vivem na esperança de dias melhores. Eles não vão dar, cara. Eles fazem graça para vocês só na eleição, para tomar seu voto. Depois vira as costas. A prova é que você não tem saneamento básico aí. Você não tem emprego perto da sua casa. Cara do céu, como que vocês vão cair nessa ladainha de novo? Tem gente morando em casa de lata há 10 anos, casa de madeira. Tem gente que bateu laje em cima de esgoto e tá aí. Que dignidade é essa? Em 1460 dias não vai ter casa de lata e nem de madeira. Vou te dar um cheque moradia pra você resolver isso. Isso é uma promessa de campanha. Algumas promessas, como prender o Ricardo Nunes por conta de merenda, né, que eu vou facilitar, quem prende é a Polícia Federal, né, eu vou facilitar fazendo um pente fino na gestão, ele e muita gente, mais de 100 indiciados pela Polícia Federal, está desesperado com isso. Então, o que eu peço para cada um de vocês? Vocês têm uma sensibilidade de entender que é um tempo onde a gente pode mudar completamente a cidade. Eu não tenho compromisso com nenhum desses caras, zero, não curve minha cabeça para eles, só para Deus, e vou servir vocês, eu sou servo do povo. Candidato, agora a gente vai passar por umas perguntas mais políticas, um pouco menos assim das propostas de plano de governo e empreendedorismo. O senhor falou que entrou nessa disputa porque o seu candidato era o Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles, e ele acabou deixando a disputa e não tinha ninguém que representasse a direita. Queria que o senhor falasse como é a sua relação hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acha que, se tivesse o apoio dele, estaria mais bem colocado nas pesquisas. Cara, o Bolsonaro é alguém que é o primeiro presidente da direita e a gente precisa muito dele, né, para esse conservadorismo se consolidar. Eu acredito que se o Salles tivesse, o Salles estaria muito bem pontuado. Mas quando eu vi a disputa sem ninguém conservador, ninguém, né, de direita, eu falei, tem alguma coisa errada. A maior parte da cidade de São Paulo se declara de direita. 63%. Então não faz sentido. Essa disputa ficar só do lado esquerdista, só tem esquerdista na disputa. E eu realmente entrei, isso não é meu sonho, eu não tenho sonho de ser prefeito, isso aqui é uma missão para mim. E se o povo virar as costas para mim, eu quero ver que dia que vai chegar alguém sem dinheiro público, dando conta de patrolar esses jornalistas tudo, esses militantes. Porque para mim é uma aventura sentar na frente desse tanto de jornalista e olhar nos olhos deles que eles têm ódio daquilo que eu carrego. Então eu quero ver achar outro que vai dar conta de fazer isso, sem tempo de TV, sem rádio, sem nada. E eu fiz isso. Agora, se vocês virarem as costas para mim, fiquem em paz. Minha vida é boa o suficiente, a sua vai ficar ruim. Se virar as costas para mim é uma questão sua. Para mim é missão. Se você não quiser que o 28 realmente governe servindo o povo, então vai ser um livramento para mim. E a questão do Bolsonaro, eu acho que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Foi Deus que permitiu ser desse jeito. Eu estou feliz que o povo está comigo. Realmente estamos sozinhos, Deus e o povo. Né? E um beijo aí pro Bolsonaro. Acho que foi uma péssima escolha dele mexer com gente que não tem os nossos princípios e valores, gente que é abortista, gente que acredita em coisas em linguagem neutra. Né? O secretariado ali do Nunes e o governo é absurdamente esquerdista e acho que foi muito ruim para a imagem dele. O senhor falou que só tem esquerdista nessa eleição. O senhor considera a candidata Marina Helena de esquerda? Ela não é viável para vencer a eleição. Ela é uma boa pessoa, mas para você vencer no cenário de democracia, você tem que ter popularidade. Você vê, a viabilidade não é você que
Não é você que determina ou você acha na sua cabeça. São 10 que estão disputando essa eleição e entre os 10 têm certeza que vão vencer. Só que dos 10 só tem 3 que têm viabilidade popular. Só 3. O Datena, que era o cara que poderia parecer ter essa popularidade, porque ele é o mais famoso de todos. Só que o povo não deu a credibilidade política para ele. Ou seja, ele entrou na disputa com 19 e hoje ele está com 2. 2 pontos percentuais. Significa o quê? Que foi o maior revés político da história até hoje. Datena é a maior vergonha eleitoral que o Brasil já assistiu até hoje. Arrogante. Ele sempre falou com a televisãozinha lá, quando ele viu alguém face a face combater nele, quando alguém tocou na ferida dele, sobre agressões, ele ficou maluco. Perdeu as estribeiras, faz um videozinho ou outro, alguém comemorando a cadeirada, porque tem gente doente mental igual ele, comemorando agressão contra outra pessoa, só que ninguém vai dar o voto para ele. Isso é assustador. Ele é o principal case de insucesso político na história. Então ele tinha a popularidade, mas eu consegui descredibilizar ele. Ele também, por estar vazio em propósito, conversar fiado. E esse episódio todo, a rejeição dele está batendo 70%. O que significa isso aí? Significa que não é só a popularidade, tem que ter viabilidade, confiança. O povo tem que olhar no olho e falar, eu acredito que você está falando. Então, hoje só tem 3 candidatos. E no dia 6 nós vamos descobrir o único que vai governar a cidade. Para mim não tem segundo turno em hipótese nenhuma. O senhor falou mais de uma vez que não vai ter segundo turno. Caso haja segundo turno e o senhor esteja no segundo turno com o atual prefeito Ricardo Nunes ou com o deputado Guilherme Boulos. No caso, só se o senhor for para o segundo turno com o deputado Guilherme Boulos especificamente, o senhor espera ter o apoio do presidente Bolsonaro explicitamente? Segundo turno é lá no Rio de Janeiro contra o Paz, aqui não vai ter. Pablo, até 2 comentários aqui que a turma mandou. Primeiro, do Você no Japão. Marçal, a placa do meu caminhão aqui no Japão é 28. Te marquei no Insta. 75% do Japão faz o M. Sonhado por um Brasil melhor. Deus te abençoe o primeiro turno. Abraços, Yudi. Quem foi pro Japão por falta de oportunidade vai voltar pro Brasil em pouco tempo. Que aqui vai ser a terra das oportunidades. Nós vamos liderar as nações. Isso aqui vai ser a terra do avivamento. Pega o código aí. Boa. Próximo do Henrique. Pablo, ele esqueceu de mencionar o período que ele trabalhou com bancos. Gostaria de saber sobre a experiência dele nesse setor. Não trabalhei com bancos. Eu estou fazendo um MVP para lançar meu próprio banco e quero que os brasileiros aprendam isso. Nos Estados Unidos tem mais de 10 mil bancos. Aqui no Brasil tem 140 instituições financeiras e só 12 governam sobre tudo. O brasileiro não acredita que ele dá conta de fazer. Aqui não tem marca de carro, não tem marca de computador, a gente não faz nada, a gente só consome. É por isso que esse M aqui não é de Marçal, é de mudança de mentalidade. Boa. Próximo, para a gente fechar esse bloco, Thiago Torres. Acredito que a maioria dos que têm uma pequena empresa ou são MEI, ou quem pensa em abrir seu negócio com o Marçal, terão mais chances de prosperar. Terão e serão treinados para isso. Vai ter treino para você migrar de MEI e subindo até você ter um grande negócio. Porque todo grande negócio, 99% deles começaram pequeno. Boa. Pablo, você mencionou a importância, novamente, da educação empreendedora até para prosperar. Você, antes da carreira política, foi um cara que ensinou muitos empreendedores a como prosperar. Você acompanha a taxa de sucesso desses empreendedores? Tem esse número? 92%. 92%. E como que você planeja expandir isso para a esfera municipal, para os empreendedores? Você pretende liberar o acesso às suas... As minhas não. Não, os meus não. Nós vamos trazer os melhores do país e pôr nessa plataforma. Certo, entendi. A plataforma da prefeitura é uma faculdade digital. Certo. As profissões do futuro não tem nada a ver com essas 300 tradicionais. Pra você ter uma noção, você é host de um podcast. Não vai existir isso. Não, mas não vai. Isso aqui é coisa antiga. Que o dia some. Não tem. A pessoa vai falar, cara, eu vou montar uma empresa de podcast. O que ela vai fazer? Contratar 12 inteligências artificiais que nunca fica doente, sabe essa coisa? E vai fazer um monte de pergunta aí, mega difícil. Daqui um dia vou te fazer uma pergunta. Não, vai você. Você vai responder uma pra mim. Claro. Você vai fazer uma cirurgia daqui 15 anos. Aí na cirurgia, o hospital vai perguntar pra você assim, ó. Você quer uma cirurgia com robótica e inteligência artificial com a precisão de 99% e é mais barata, que a tecnologia já vai estar rodando. Ou você quer operar com um humano que é mais caro e tem 80% de precisão? Responde você. Total.
Eu ia pela tecnologia, Então, pô, você tá na minha vida. Vamos para avião agora. Avião que pousa sem piloto, com 0 acidentes, ou humano que tem tantos acidentes? Todo mundo vai optar por isso. E aí cabe a gente se reinventar isso. É isso que eu tô te falando. Agora, quem que tá por trás disso? A gente tem que ser os que criam essa tecnologia, os que consertam essa tecnologia, os que dão gestão nessa tecnologia, os que dão tudo. Perfeito. Se a gente não fizer isso, em 2040, a previsão triste, a gente vai ter a maior escravatura do mundo, que é a escravatura tecnológica. Tem um negócio chamado tecnocracia, que a gente é o povo. Por exemplo, o Facebook não é brasileiro. O maior consumidor do Facebook é o Brasil. O Instagram não é brasileiro. O maior consumidor é o Brasil. O WhatsApp não é brasileiro. O maior consumidor de novo é quem? O Brasil. Significa o quê? A gente é um povo consumidor. A gente não é um povo que tem liderado nada, absolutamente. E a minha entrada na política é para fazer isso. Usar a política pública para estimular. Todo aluno de rede pública, a não ser que ele não queira, mas vai estar na grade onde a gente vai colocar como atividade extracurricular, a prefeitura ajudar cada aluno a lançar um livro. Você imagina, você pega milhões de alunos antes de sair da rede pública lançar um livro. Colocar isso na cabeça de cada um. Essa cultura não tem, a gente fica só consumindo coisa dos outros, a gente tem que aprender a ser protagonista da nossa vida. Perfeito, Pablo. E outra coisa que a gente queria perguntar, você mencionou, pô, que o Datena nas pesquisas caiu, né? E você, cara, teve um crescimento. Você se arrepende de algo na campanha? Cara, nenhum. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que chamar atenção. Muitas vezes parecer um imbecil, mas a verdade é essa. A gente precisa de chamar atenção, porque não tem tempo de televisão, não temos absolutamente nada de recurso público. Então, eu vou me arrepender de quê? Se a maior parte das coisas que eu fiz foi converter a energia desses imbecis que estão aí. Nas últimas semanas, candidato, os debates foram marcados por algumas agressões, né? O senhor levou a cadeirada do candidato Datena, no debate do Flow, um integrante da sua equipe deu um soco no integrante da equipe. Não, mas não foi assim, né? Foi o Duda Lima que tacou a mão no peito dele e tirou o celular primeiro, né? Eu acho que ele acabou plantando essa agressão, apesar de eu não concordar com ela. Então, eu queria perguntar ao senhor, o prefeito Ricardo Nunes veio aqui, conversou com a gente na terça-feira e falou que o senhor orquestrou esse episódio. Ele é um pangaré. Ele é um pangaré. Esse cara é um pangaré. Eu vou prender ele em 2025, dando todas as provas necessárias para você pagar pelas merendas que você pegou das crianças. Você tá no processo da Polícia Federal. Você tá inventando isso, seu banana. Ô, candidato, por que o clima esquentou nesses últimos debates e teve esse episódio? Todas as vezes. Injustiça. Como matematicamente, eu que sou analítico, cara, não faz sentido eu sair 3 vezes com a Marina, não sair nenhuma vez com esse banana, e a Tabata e o Bolho sair 4 vezes no sorteio. Ficou nítido, tinha 1 milhão de pessoas, tinha nos comentários, depois eu fui ver. Eu vou sortear aqui. Eu pegava as coisas na sequência. No do Flow, qual debate? O do Flow foi um lixo, aquilo lá não é debate, aquilo lá é um lixo. O Carlos Tramontina não usou isonomia nem equidade, porque quando o Datena falava mal de mim, ele não interrompeu a fala. Só advertiu ele depois do final. Falei, se ele tá usando essa tática, na minha fala eu vou descer o bambu também. E vou falar. Ele me deu 3 advertências no meio da fala e me interrompeu e me suspendeu, faltando 10 segundos. Alguns dias a internet tem explodido com a notícia de que você recebeu uma carta do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Alguns veículos disseram que o senhor não recebeu, que a campanha do Partido Fake news, eu mostrei, tá no meu Instagram, em Pablo Marcal por SP, só ir lá, tá lá a carta. Então tá. Você não chegou a ver, não? Eu vi, mas gostaria que o senhor falasse sobre... Falar o quê? Eu falei pra todo mundo, eles mandam a carta, eu não vou mandar. A carta foi pra mim, não foi pra imprensa. Aí eles soltaram a fake news, eu fui lá e taquei a carta, agora vai falar o quê? Mas só, você também usou, a maior parte da sua campanha ganhou a relevância pelas redes sociais. Se você for pro segundo turno e for Esquece segundo turno, pergunta outra coisa, não vai ter segundo turno. Concedido tempo de televisão, você pretende fazer alguma inovação? Não vai ter segundo turno. Tá bom. Não use a minha mente pra isso, e nem das 3 milhões de pessoas. Eu não preciso de todo mundo acreditar em mim. Eu preciso só que 3 milhões de pessoas aperte o 28 e confirma. Falando sobre relações e alianças políticas, candidato, uma reportagem do Valor Econômico, publicada na quarta-feira, disse que o governador Tarcísio falou, abre aspas, a postura é uma ameaça à democracia, depois do debate do Flow. O governador vem reiterando apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, o que o senhor responde a isso, e a sua relação com o governador Tarcísio. A relação com ele é boa, é republicana, ajudei ele na campanha, tem respeito por ele, e quando terminar a eleição a gente se resolve. Mas é uma péssima decisão. Um cara que foi eleito pelos conservadores, um cara de direita, apoiar um
um banana, que é centro-esquerda, com o secretariado todo de extrema esquerda. É uma vergonha para esse país e para esse Estado. O senhor pretende, então, caso eleito, alinhar... Claro, o Tarcísio é um cara de bem, ele é um burocrata, né? Ele não é um apaixonado, ele não é um patriota, ele é um burocrata analítico que é bom para resolver problema, tocar obra, eu gosto muito dele, ele sabe que eu gosto dele. E eu fiz o combinado com ele, ele não encher meu saco, eu nem falo nele, eu tô falando dele porque você tá tocando aí no assunto. Depois do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor considera o herdeiro dessa direita? Não sou herdeiro de direita, porque eu não sou filho dele, nem filho de movimento. O conservadorismo não é meu nem do Bolsonaro, é do cristianismo, cara. É de quem acredita na tradição, não só do cristianismo, mas de quem acredita no trabalho, na liberalidade econômica. Quem é Bolsonaro e Marçal perde isso? Ele foi o primeiro presidente, mas o cristianismo tem 2000 anos. A liberalidade econômica tem centenas de anos. As pessoas, elas confundem querendo dar nome ou rótulo para as coisas, mas esse movimento é maior que a gente. Se o Bolsonaro morre e eu morro, a gente não é pai disso. Ninguém vai ficar órfão. Tem milhares ou milhões de pessoas que acreditam da mesma forma. Mas se o senhor acha que o senhor é o principal nome depois do ex-presidente Bolsonaro para os próximos tem muita anos? gente na minha frente, o Nicolas, tem muito cara bom na política. Eu nem entrei, vocês têm que me dar o cargo primeiro, para depois falar que eu sou alguma coisa. Eu preciso dar função primeiro. Certo. E, Pablo, o que são suas aspirações para a política? José do Egito. Como assim? O José do Egito. Você tá falando a minha inspiração? Não, a sua aspiração, desculpa. Então, tá. Onde você se imagina como futuro para a política? Servindo o povo. Servindo, sempre. fazer os 4 anos, depois fazer disso... 1460 dias. 1460 dias. Cumprir os 4 anos à frente da prefeitura, depois o senhor pensa em futuramente ir para Brasília, ir para o Congresso, ou ainda não tem isso em mente? Um dia nós vamos ser presidente do Brasil. Vamos amadurecer essa ideia aí. Tá certo. Boa. Eu vou contar pela primeira vez aqui para onde que vai a capital federal do Brasil quando eu for presidente. Vai ser no Maranhão. Ela já foi no Rio de Janeiro. Um cara conseguiu levar ela para o Brasil Central, criou um eixo de desenvolvimento. O Brasil era só costeiro. O Juscelino Kubitschek construiu aquela cidade em 1000 dias. E agora chegou a hora da gente recuperar o Nordeste. Então, desde quando ele fez o 55, o Juscelino Kubitschek, ele trouxe um desenvolvimento absurdo nesse eixo, né? No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E quando eu estiver bem maduro e for mexer com a presidência da República, essa vai ser a minha proposta, é a primeira vez que eu estou contando ela em público. Levar ela para o Nordeste e para o Nordeste fazer o maior desenvolvimento da história do país. Aí depois de 70 anos a gente termina, alguém de coragem dessa época leva lá para o Norte e a gente encerra esse desenvolvimento completo do país. Perfeito, Pablo. E a gente também viu você falando sobre a colaboração com o Tarcísio, e a gente está fazendo uma pergunta para todos os candidatos aqui. Gosto muito do Tarcísio, ele sabe disso. Agora ele está desesperado porque ele tem um perfil psicológico conforme, ele gosta de gente que é fraca, né, assim, para lidar e tudo. E às vezes ele não gosta da minha intrepidez, da minha ousadia, mas não vou te dar trabalho não, governador. Vamos limpar o Tietê junto, vamos terminar sua obra do Rodoanel junto, as coisas que você não conseguiu terminar, eu vou te apoiar para você terminar. Até nesse sentido, exatamente nisso. Não entra na competência do município, mas duas coisas que entram na competência do Estado relacionadas a futebol. Os clássicos aqui de São Paulo são de torcida única e a lei de não poder vender bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. Sendo que na prática o pessoal fica se embriagando até antes do jogo. Isso são coisas que você tem uma opinião e pretende trabalhar com o Tarcísio para mudar? Cara, se tá indo bem, não precisa mexer nisso, né? Às vezes, num clássico tem um movimento ali de paixão tão grande que se você contribuir e for relaxado com isso, você pode provocar desastres dentro do estádio de futebol. Acho que tá indo bem essas questões. Boa. E, Pablo, para a gente fechar também aqui uma pergunta que a gente fez para todos os candidatos. Cara, seu restaurante preferido aqui em São Paulo? Restaurante preferido. Como é que chama aquele que a gente come lá? O Sujinho? Sujinho. Clássico. Sujinho. Clássico. Eu já fui muitas vezes no Sujinho. O que é? Pode falar aí. A gente se vê na rua aí, que aqui é campeão de carreata, de passeata e motociata, os outros têm medo de ver o povo, então lá vai, eu tô... Seu time de futebol, Pablo? São Paulo Futebol Clube, desde 92 que eu torço, desde pequeno. Boa. Eu gosto demais do São Paulo. Meu filho mais velho torce pro Corinthians, estive lá no Itaquerão com ele. O 02 é palmeirense e o resto lá em casa,
O resto não, né? Os demais, tudo São Paulino. Todos São Paulo. Tem minha filha que eu não entrei na cabeça dela ainda, eu vou deixar ela escolher o São Paulo. Vai ter agora domingo São Paulo e Corinthians, hein? Como é que vai ficar a família? Aí meu filho de um lado e eu do outro. Boa, Pablo. Muito obrigado. Se você quiser junto. dar um recado final aí pra turma, o espaço é seu. O recado é o seguinte: eleição é uma chatice, mas ela define o preço da comida, do transporte, se você vai prosperar ou não. Se você colocar um comunista, você vai ter atraso, mais impostos e eles vão gastar seu dinheiro porque eles não sabem gerar riqueza. Então eu peço para você, né, eu tô vendo aqui nos comentários, a maioria aí fazendo M, tem uns que ficam xingando. Mesmo xingando, se você for inteligente, você não vai votar nesses candidatos pangarés aí. Você vai votar em alguém que você não gosta, que sou eu. Porque eu sou o que mais aguenta tranco, o que mais pagou milhões de impostos, o que saiu da pobreza e mostrou que dá para fazer. Eu sou o cara, né, que namora com a mesma pessoa. Eu casei com a mulher da minha mocidade. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci ela. Eu sou um cara correto no que eu faço. Se você chegar perto de mim, você vai perder essa imagem errada que você tem ao meu respeito. Marcelo, mas não sei, eu não gosto de você. O problema, eu vou falar como eu já falei para muita gente que depois de me conhecer fala, não, eu tinha uma visão errada. A culpa é só sua, não é sobre mim, é sobre você. Quando você vê uma pessoa e ela te incomoda, às vezes ela tem algo que você não consegue fazer na sua vida e você quer pôr na conta dela. Então eu não quero ser amado por todo mundo, eu quero que você pelo menos fale, mano, vamos colocar esse cara para testar o que ele tá falando? Vamos fazer uma política diferente? Você vota errado demais, você vota apaixonado demais. A esquerda tá falida. A prova é que só tem um candidato do PSOL no Brasil inteiro que foi prefeito e hoje está com quase 80% de rejeição no Pará. Você quer fazer isso de novo aqui? Colocar um extremista, invasor, depredador de patrimônio público, alguém que apoia a rachadinha, que é o artigo peculado 312 do Código Penal. Você tem certeza? Tem certeza que você quer colocar alguém que apoia grupo terrorista, apoia a ditadura, alguém que é apoiador de coisas que a gente não acredita, um comedor de açúcar? Um cara que não cuida da vida dele, vive inflamado, um cara mentiroso. Não faz sentido. Então, assim, eleição não é pra gente votar em quem a gente gosta, é pra votar naquela pessoa que tem a capacidade de fazer diferente por todos nós. Então, eu peço que você me odeie, mas digite o 28 e aqui eu vou te falar algo. Presta atenção. A gente se vê na urna no dia 6 e mesmo que você queira apertar o 13 e confirma, você vai apertar o 28 primeiro pra você me encarar. Me encara primeiro, digita o 28 e olha pra mim pra ver se eu carrego o futuro dessa cidade ou não. Eu te peço, digita esse 28 e confirma. E você que quer ajudar na campanha, nós estamos entrando na reta final, vem pra São Paulo, para o que você tá fazendo, arruma umas folgas e vamos dominar as ruas pra gente, de fato, mudar essa cidade. Mudar M de mentalidade. Faz o M aí todo mundo, me segue no Pablo Marcal por SP no Instagram. E dá uma olhada na agenda lá, a gente se vê em algum lugar. Eu te vejo na rua até te ver na urna.